Já estamos no ar. Boa tarde, meu povo. Jonathan, abre aí a sua... Isso, Jonathan. Vamos colocar aí nossa carinha no ar. Primeira vez no ano de 2023. Olha que maravilha. Com a minha presidente, com o nosso diretor de comunicação. Boa noite para todo mundo. Já já começaremos a nossa maratona. Que desafio é esse, Valda? Boa noite. Está de microfone fechado, minha presidente. Oi, povo, a nós aqui de novo. Oi, doutora, boa noite, Jonathan. Boa noite, nosso povo que já está aí na expectativa, aguardando a primeira aula do dia, aliás, da noite. Eu também, viu, gente? Porque todo dia é um aprendizado. Pode ser a mesma palavra, mas o significado pode ser diferente. Bora agora. Jonathan, eu chamando a presidente, que agora é deputada, Jonathan. Olha a gafe. Vou perder meu emprego daqui. Abraço. Está contigo, meu irmão. Vamos chamar nosso povo. Nós estamos aqui já com quase 100 pessoas, aqui mais de 100 comentários. Bora, pessoal. Quem chegou aí, vai chamando os colegas para a gente começar. Prometo a vocês que vão ser dias que vocês não vão esquecer tão cedo. Vamos beber direto da fonte. Bora lá. Jonathan, tá contigo. Eu estou muito feliz que eu estou com duas figuras muito importantes para essa nossa categoria CSC no Brasil. Primeiramente, dar esse meu boa noite à nossa presidente, né, do FENARAS, a nossa presidente Valda, hoje deputada estadual pela Bahia, né? Eu fico com muita honra de estar no mesmo patamar online, né, com a deputada da categoria CSC, a primeira do Brasil, né? E também com a nossa querida jurídica, a doutora Elaine, que realmente iremos falar com quem esteve ali, ó, escrevendo alguns artigos ali, propriamente colocando o seu suor ali. Então, isso é muito importante para a categoria CSC. E você que está nos assistindo agora, que está entrando agora aqui pela página do FENARAS, peço a você que você venha, siga, curta, compartilhe e principalmente comente. Hoje nós precisamos que os seus colegas de trabalho, o pessoal do jurídico do seu sindicato, associação, o pessoal que trabalha diretamente com você, os enfermeiros, os profissionais da vigilância, até mesmo o seu secretário, marque ele aqui no comentário, porque essa maratona é dedicada especialmente para esse conhecimento. Não vai ser um debate, vai ser um beber da fonte, realmente entender a estrutura de como foi orquestrado, foi planejado desde o comecinho da lei até hoje, 2023. Nós temos um processo muito grande para trabalhar aí. Então, a gente vai falar sobre direitos e deveres, vamos falar sobre atribuições, vamos falar um pouquinho dos jargões jurídicos, juridiquês aí, que muitas vezes o gestor usa contra nós, mas tendo o mau entendimento da lei. Então, tudo hoje a gente vai ver. Então, estamos chegando aí a 150. Quero pedir a você que está aqui agora, dê a sua curtida, reaja. Quando você perde curtir, tem como reagir. Então, deixe seu coraçãozinho, sua carinha de satisfeito ou insatisfeito. Deixe a sua dúvida também, que na parte final, hoje a doutora vai estar falando em blocos, então na parte final vai ter um bloco exclusivo para a gente poder ver aí os comentários, tá bom, gente? Vou passar a fala aqui para a nossa querida jurídica, dizer que todo o nosso Brasil, doutora, hoje, quando estava espalhando aí a divulgação dessa maratona, o pessoal ficou muito curioso, doutora. Como é? Vai ter tarefinha? Vai ter tarefinha após a nossa live hoje. Ficaram muito surpresos que a gente vai conseguir mandar via online um certificado, né? Que aí eu vou deixar para a doutora explicar como é que vai ser certificado, mas muitos ficaram muito atentos a isso. Então, peço a você que está nos assistindo, curta, compartilhe agora, comente. Eu sou de
Dourados, Mato Grosso do Sul, eu sou da Bahia, sou de tal cidade, eu estou aqui participando, porque essa maratona vai durar 4 dias, mas vai ficar para o resto da vida inteira. Você que é profissional, acesse a SEI. Devolvo a bola aí para você, doutora Elaine. Vou tentar conectar aqui no Facebook para ver os comentários. Ele está seguindo. Não adianta mandar recadinho para Jonathan hoje, porque ele está sem Facebook. Você se vira aí e arruma o Facebook para falar com a nossa galera. Pessoal, aproveitando então, já nesse início, aproveitar que você chegou agora, já ouviu o recado aí, convida o teu pessoal, convida os colegas, convida o pessoal que tem dúvidas sobre a Lei Ruth Brilhante. Está no momento da gente se articular e fazer isso agora acontecer. Bora lá. Gente, qual é a nossa expectativa, Valda? Antes de entrar aqui, eu estava falando para você que eu estava muito nervosa, né? Preocupada porque é algo novo, a gente nunca experimentou fazer isso na rede social, mas a ideia é a seguinte, para quem está aí nos assistindo, nós vamos ler a Lei Ruth Brilhante, a Lei 11.350, e vamos compreendê-la do primeiro ao último artigo, fazendo aí os comentários, fazendo as ligações entre a realidade prática de cada um e colocando para vocês qual é o entendimento da lei, o que sustenta, o que não sustenta, o que está correto, o que não está correto. E aí eu quero aqui dividir com vocês. Nós estamos preparando um material, além desta apresentação que vocês vão ter, e vai ficar aqui no Facebook, nós vamos, para todos aqueles que interagirem conosco, não é necessário, não é obrigatório, mas se você quiser, a hora que terminar aqui, nós vamos lançar um link e você vai se cadastrar, vai responder algumas perguntas sobre o que a gente disse hoje. E aqueles colegas que conseguirem fazer as 4 maratonas, os 4 capítulos dessa maratona, vão receber o certificado. E quem responder o de hoje, amanhã já vai receber a cópia da Lei Ruth Brilhante anotada. O que é isso? Vai ter a Lei Ruth Brilhante e, artigo por artigo, aquilo que tiver algum comentário, aquilo que tiver a relação com outra lei, com outro artigo. Vou dar um exemplo, Valdo, um exemplo simples. Vamos lá, quando a gente fala na lei sobre a questão do vínculo direto, aonde mais está escrito que o agente comunitário de saúde e o agente de endemia tem vínculo direto? Vai estar escrito no artigo tal, da lei tal, do artigo tal, da emenda constitucional tal. Então, esse comentário vai estar anotado no texto desta lei para você. Então, para você que é agente comunitário de saúde, para você que é da área da saúde e da área do direito, vai ficar bem mais fácil para você compreender a Lei Ruth Brilhante, compreender o arcabouço jurídico, né, toda a estrutura jurídica da categoria, mesmo você não tendo 18 anos de atividade, de trabalho dedicado exclusivamente à categoria. Então, esse aí, para quem respondeu hoje os questionários no link que a gente vai jogar mais tarde, acabando aqui, já vai receber isso amanhã no seu e-mail, tudo direitinho, essa lei completíssima, com as anotações de todos, de artigo por artigo. Combinado? Valda, Jonathan largou nós aqui, viu? Por enquanto, nós já estamos aqui com a participação de 200, vamos chegar a 250 daqui a pouquinho, o pessoal está chegando para ajudar a gente, mas vamos ver quem é que está aí com a gente. Você está aí com o Facebook ligado, Valda? Valda, minha deputada, está com o microfone fechado. Valda, minha deputada, está com o microfone fechado. Nós estamos aqui com Rafael, do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui do Sul. Com Você a vai brigar Marli, com meu amigo. Com a Marli aqui da nossa Bahia. Nós estamos aqui com Francine. Olha, Edna Xavier, nossa companheira aqui de Goiás, Iraci de Guarani, também já vi por aqui. Já vi o Ivan também, que é nosso companheiro que não nos abandona. O Fábio Lacerda já está aqui. Doutora, fala sobre as atribuições do agente de endemia no curso técnico. Pessoal, nós vamos falar sobre todos esses assuntos.
Agora, eu quero pedir a vocês que não percam nenhum capítulo da maratona. Não perca nenhum capítulo da maratona. Eita, acho que eu estou com um probleminha aqui. Eu vou seguir a ordem da nossa Lei 11.350. Então, nós vamos falar sobre o curso técnico quando eu estiver falando do artigo 5º da Lei 11.350. Vou falar das atribuições do agente de endemia quando eu estiver falando do artigo 4º da Lei Ruth Brilhante. Então, fiquem atentos. Doutora, eu acho que está sem áudio, dá uma olhadinha aí. Não, aqui está tudo certo. Tudo certinho? Tá, eu acho que aí é você. Aqui está tranquilo. Viu? Então, nós vamos pegar... Tá tudo tranquilo aí, Valda? Tá. Assim que a gente chegar aos nossos 300 participantes, nós vamos começar, viu, Valda? Valda, você está com o microfone aberto e o Facebook falando. Ou é o Jonathan? Eu acho que é Jonathan. Jonathan, abaixa o volume aí do Facebook para a gente... Queima, Jonathan, pelo amor de Deus. Só quem faz isso sou eu. Não me queima, não. Logo hoje que eu acertei. Pronto. Pessoal, só para a gente contextualizar, repetindo, nós vamos fazer 4 dias de maratona. Eu espero que sejam esses 4 dias consecutivos, então não faça compromisso. Vai ficar aqui gravado no Facebook e depois nós vamos preparar lá no YouTube todas essas aulas. Vou tentar ser mais objetiva possível, mais direta possível. E aqui, em todo final de maratona, nós vamos fazer aí um cata dos questionamentos sobre aquilo que nós estamos falando naquele dia. Então, hoje, nosso objetivo é falar sobre o artigo 1º, o artigo 2º, artigo 3º, pelo menos até ali o parágrafo 3º. Vou tentar fazer isso junto com vocês hoje. Jonathan, você está fazendo um monte de cara feia aí, que eu estou ficando com medo de tu, viu, companheiro? Abre o seu áudio aí. Isso, bora lá. O pessoal tá no meu WhatsApp aqui, está elogiando, principalmente o presidente Valda e a senhora por essa iniciativa. Começar o ano entendendo sobre as atribuições é muito importante para a categoria que vem aí com muita enxurrada de informação, doutora. Então, principalmente agora na mudança de governo, que a gente espera aí trazer vida nova aí aos sindicatos e associações e aos militantes. Então, hoje é um dia crucial. Muitos estão parabenizando essa parte de poder ter um certificado do Instituto. Depois eles querem conhecer mais sobre o Instituto. Estava falando com o pessoal aqui de Minas Gerais, que acompanham já o trabalho de vocês, né, da FEGAX. Então, assim, estão agradecendo principalmente aí, ó, você não está podendo falar pelo Face, mas a gente está acompanhando aqui. Então, perguntando, doutora, se vai ter manual, se a senhora vai disponibilizar algum manual aí digital para a galera. Estou apanhando aqui, Jonathan, com referência à minha câmera. Não sei o que está acontecendo. Abriu. Vamos lá. Nós vamos, a partir de amanhã, basta você preencher o linkzinho, a partir de amanhã a gente já está encaminhando a lei anotada. O que é a lei anotada? Ela vai conter aí, basicamente, todas as observações jurídicas que estão sendo somadas de artigo por artigo. Eu vou, até o final, apresentar para vocês como que ela vai estar para você, vai chegar em PDF para aqueles que estão participando. Mas aqui também nós vamos ter uma apresentação. Jonathan, podemos começar? Já estamos aqui com 7h24, nós já estamos com 313 pessoas aqui. Podemos dar início? Hoje vai ser uma briga aqui com o meu computador, viu? Que isso, doutora. É assim que a gente vai iniciar. Dizer a todos a CSAC que acompanhem, pegue aí sua almofada, seu banquinho, sente agora, o seu caderninho de anotação,
que hoje a gente vai dar o pontapé inicial nessa maratona. Doutora, muitas pessoas estão aqui já dizendo assim que a senhora estava lá desde o início, né? Então, falar sobre Ruth Brilhantes, eu preparei um textinho aqui para falar para vocês, né? Que é o que encontra lá na Wikipédia. Depois a gente vai atualizar, tá, Valda? Que lá no Wikipédia, se você digitar Lei Ruth Brilhantes, vai dizer assim, doutora, Lei Ruth Brilhantes é a denominação oficial que o Congresso Nacional do Brasil deu à Lei 13.595, uma lei que altera a Lei 11.350, para reformar a carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Ela é originária do projeto de lei da Câmara Federal, né, PLC 56/2017, aprovada no Senado, na Câmara dos Deputados, no final de 2017, com a denominação Ruth Brilhantes, que foi uma homenagem à agente comunitária que dedicou a vida a trabalhar pela categoria. Então, assim, para deixar frisado aos anais da história do FENARAS, que essa lei realmente é uma homenagem e também é um símbolo para nós. Então, que a senhora esteja com a consciência e a mente livre para trabalhar conosco essa maratona. Tá? Bom trabalho, doutora. Obrigada. Eu vi isso para gente que conheceu Ruth, é emocionante, né, Valda? Eu, particularmente, me sinto muito honrada e espero que a gente consiga, a todo tempo, honrar o nome dessa guerreira que fez tanta história para a gente. Essa semana, a gente começou a semana fazendo uma discussão desde semana passada sobre aquela invasão no Congresso Nacional e a gente que vive e luta há quantos anos ali no Congresso, nós ficamos ali muito tristes com o que aconteceu, porque a nossa categoria, quantos anos anda naqueles corredores, nunca quebrou uma única maçaneta, uma única vidraça, né? E somos aí reconhecidamente uma categoria que de verdade fez e faz muito tempo, principalmente nas nossas conquistas. Nada do que a gente vai explicar agora foi dado à categoria, nada. Tudo que nós temos foi com muita luta, com muita conquista, com muita estratégia. Fato, o que a Lei Ruth Brilhante diz. E é importante, aí falando já para os nossos quase 400 colegas que estão aqui com a gente, é muito importante a gente dizer que a Lei Ruth Brilhante, ela não tem só direitos, ela tem obrigações. Então, qual vai ser o perfil da abordagem da maratona? Não é falar só o que o agente comunitário de saúde, o agente de endemias quer. É mostrar o que tem na lei, isso mostrar de forma isenta, mostrar de forma coerente, mostrar de forma fundamentada dentro do direito brasileiro. Então, é importante a gente deixar isso claro. Eu fui muito criticada, Valda, certa vez, por uma colega, se não me engano, do Rio Grande do Sul, dizendo, você não podia dizer isso, porque agora nós vamos ter problemas aqui porque a gente estava enganando o gestor, falando assim, e ele estava acreditando. Olha, mentiras, gente, tem perna curta. E a gente não pode construir uma luta, levar o processo sindical para uma luta sem fundamentação jurídica, que lá na frente a gente perde. Eu acho que, no mínimo, a gente tem que conhecer das nossas obrigações, dos nossos direitos, e aí, sabendo disso, fazer as suas estratégias. Se você quiser fazer um blefe, se você quiser trabalhar problema do gestor que não sabe do que está na lei, é outra coisa, mas daí a gente não conhecer do nosso direito é muito, muito sério isso. Então, hoje, eu espero que a gente tenha aí a compreensão dos colegas,
mesmo esses que pensam desta forma, que a gente precisa, de fato, conhecer e saber defender os nossos direitos, seja onde estiver. Todos têm o mesmo nível de conhecimento sobre as leis, eu queria que a gente passasse, fizesse um conhecimento básico inicial para poder Doutora Elaine, tá dando alguns probleminhas na sua fala e tá Está dando cortando. interrupção. Melhorou? Oi. Melhorou. Melhorou? Isso, doutora. Acho que deve começar de novo, tá? Da apresentação lá. Tá. O que eu quero colocar aqui para vocês é que, ao passo que a gente vai apresentar, falar sobre a Lei Ruth Brilhante, falar sobre qualquer lei, eu, às vezes, me deparo com muitos colegas com dificuldade para compreender um pouco, até para ler a lei, tem dificuldade. Eu acho que é um probleminha na internet dela, pessoal, tá? Então, vamos só um minutinho para aguardar. Então, você que está aqui conosco, compartilhe, curte essa live, tá? Faça agora nos comentários. Eu agora consegui aqui ver os comentários. Tem aqui a Eliane Francisca, a Cláudia, a Maria, pessoal aqui de São Paulo, pessoal da Bahia, pessoal do Rio Grande do Sul nos comentários. Então, peço que a você que está nos ouvindo aqui agora, que você compartilhe, escreva aí a dúvida aqui no finalzinho, no último bloco a gente vai estar tirando a sua dúvida, tá bom? Então, é um momento muito, muito interessante. Hoje a gente está com essa dificuldade de internet, a doutora Helena está voltando aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, doutora, vamos fazer o seguinte, deixa só a sua voz e a apresentação da senhora, pode ser? Que daí a senhora tira a câmera e aí eu acho que dá para conduzir. Deixar um abraço aqui a Arielle, a Raquel, a Célia, o pessoal de Teresina. Deixa eu ver se ela retornou aqui. Doutora? Jonathan. Mas é bom. Estão ouvindo? Oi, está me ouvindo? Agora sim. Oh, dificuldade. Bora lá. Só não estão me vendo, não é isso? Isso. Pronto, mas vamos lá. Vamos começar do começo, pessoal. Nós vamos colocar como primeiro ponto, antes de ler propriamente a Lei Ruth Brilhante, eu quero apresentar a vocês alguns conceitos básicos para que todo mundo compreenda de que lei nós estamos falando. Para isso, a gente vai apresentar aqui a hierarquia das normas brasileiras. Isso é o que a gente chama, e se você tiver aí com papel e caneta, anota, o arcabouço jurídico. O que é isso? A estrutura jurídica das normas
que vigoram no nosso país. A primeira grande... A primeira delas é a Constituição Federal. Então, em matéria de importância e de relevância, a primeira é a Constituição Federal, que é de 88. Depois, abaixo da Constituição, os códigos que nós temos: Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e assim por diante. Então, acima dos códigos, só a Constituição Federal. Terceira legislação que está em hierarquia, em importância, em relevância, é a chamada Lei Complementar. Por que ela está em terceiro lugar? Porque ela tem um rito de votação especial, um quórum diferenciado, e por isso é reservado a esta lei aquelas matérias mais relevantes, mais difíceis de serem modificadas. Um exemplo que está muito próximo da nossa categoria é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, você e a gente comunitária de saúde, a gente DEMIA, quando você ouvir um advogado, ouvir um gestor falar assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, é a lei complementar. Então, acima dela está apenas os códigos e a Constituição Federal. A quarta está aí na hierarquia, são as leis federais. O exemplo disso é a Lei Ruth Brilhante, a lei que nós vamos estudar hoje. Então, na hierarquia, a Lei Ruth Brilhante, ela só está abaixo das leis complementares, dos códigos e da Constituição. Então, ela só está abaixo dessas três. Isso é muito importante ser dito e você precisa gravar isso aí. Perdão. Abaixo da lei federal está o decreto-lei. Eu vou dar um exemplo para vocês do decreto-lei 8474/2015, que regulamentou a lei federal. E na ordem aí que a gente tem aí para sugerir a vocês, as constituições estaduais. Então, a Constituição estadual ela pode ser escrita, ela tem a sua vigência, desde que ela não contrarie nenhuma dessas normas que estão acima. Sétimo, leis estaduais. Que leis são essas? As leis complementares, as leis ordinárias estaduais. Em oitava posição na hierarquia das leis estão as leis orgânicas do seu município, a lei orgânica municipal. Ela funciona como se fosse uma constituição do município. Todavia, as leis orgânicas, elas precisam estar coerentes com a Constituição Federal, com todas essas leis que estão acima dela. Eu acho que eu pulei uma aqui, né? Do oitavo, passei para o 10º aqui. Mas aqui é 9º, leis municipais. As leis municipais são as leis complementares e ordinárias. Em regra, elas só são modificadas aí a questão da sua votação. E em 10º ou 11º, como está aqui na nossa apresentação, estão as portarias. A exemplo desta portaria, a gente coloca aqui a PENAB. Isso não é do acaso, é para mostrar para vocês a diferença nesse arcabouço jurídico entre lei federal e PENAB. A PENAB está dentro dessa hierarquia, lá na última posição, e a lei federal, a lei Ruth Brilhante, em 4ª posição. Portanto, a PENAB, em hipótese nenhuma, pode contrariar as regras da lei federal. Ao contrário, ela vai complementar no limite da lei. Que lei? A lei Ruth Brilhante. E é isso que nós vamos discutir do primeiro ao último artigo, fazendo esse paralelo com a lei e a PENAB, principalmente aí para quem está atuando junto com os agentes comunitários de saúde. Gente, agora vamos entender um pouco sobre a Lei Ruth Brilhante. Pessoal, a Lei de Ruth Brilhante,
o Jonathan já antecipou um pouco aí, que ela é a Lei 13.595, que alterou praticamente toda a Lei 11.350, mas que nós todos entendemos que é uma lei só. Então, para você compreender de uma vez por todas o que é a Lei Ruth Brilhante, o que é a Lei 11.350, o que é a Lei do Piso, o que é a Lei disso, gente, é uma coxa de retalho que é uma coberta só, é uma coxa só. Então, pela cronologia, funciona da seguinte forma. Tudo começa com a medida provisória 297, de 2006. Essa medida provisória, o que ela é? Medida provisória nada mais é do que um projeto de lei que já, ao ser criado, já tem força de lei. Ela tem uma força de lei por 60 dias, prorrogado por mais 60 dias, e ela é de iniciativa do presidente da República. Então, quando nós aprovamos, lá em 2006, a PEC 007, e ela se transformou na Emenda Constitucional 51, a Emenda Constitucional carecia de uma lei federal para regulamentar o vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde e as suas atividades. Está lá previsto no parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição. O que fez? Naquela época, o presidente da República, ou então era o primeiro mandato do presidente Lula, ele edita uma medida provisória, então ele acelera o processo de regulamentação da Emenda Constitucional 51 e faz a medida provisória 297. Então, ela tem a vigência por 120 dias e em outubro, 5 de outubro de 2006, ela é convertida na Lei Federal 11.350, sem nenhuma alteração no seu texto original da medida provisória 297. Então, nós temos o início dessa história da Lei Ruth Brilhante com a medida provisória 297. Depois, ela foi alterada, já lá em 2014, pela Lei Federal 12.994, que é a lei do piso salarial. Mas esta lei também altera a Lei 11.350, ela acrescenta artigos à Lei 11.350. Então, portanto, continua sendo a mesma lei. E aí, em 2016, nós mudamos novamente a Lei 11.350, fazendo, então, acrescentar artigos através da Lei 13.342 de 2016, que criou aí a questão da insalubridade, lá no parágrafo 3º do artigo 9A da Lei 11.350. Em 2018, novamente mexeu-se na Lei 11.350, agora sim, fazendo aí um novo perfil dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Isso vocês vão se lembrar muito, foi aquela confusão das portarias 958, 959, que de 2016, para aqueles que entraram aí nesse processo de debate da categoria de forma recente, é importante a gente contextualizar a Lei 13.595, porque até então nós estávamos trabalhando na conquista de ampliar os nossos direitos. Nós tínhamos conquistado o vínculo empregatício, depois nós tínhamos conquistado o piso salarial e já tínhamos conquistado o direito à insalubridade posto lá na legislação. E aí, de repente, por uma canetada do ministro da Saúde, se edita duas portarias, 958 e 959, que, em poucas palavras, diziam que os agentes comunitários de saúde poderiam ser substituídos por técnicos de enfermagem e que haveria uma unificação da categoria dos ACS e ACE. Isso por uma portaria. Por que isso? Porque a Lei 11.350 ela era frágil no que dizia respeito à obrigatoriedade de se estabelecer em lei as nossas atividades. Por isso, a Lei 13.595 vem redefinindo o perfil profissional dos ACS, dos ACE, deixando claro
em lei, quais são as atribuições dos agentes comunitários de saúde, quais são as atribuições dos agentes de combate às endemias. Isso está onde? Na mesma lei 11.350. Bora lá? E ainda em 2018, nós fazemos a última alteração, por enquanto, dessa lei 11.350, que acaba sendo aí o nosso grande escudo, nosso grande código de vida, né, para a categoria dos ACS e ACE, que é a lei 3.708, também de 2018, que nos garantiu o reajuste. Até então, nosso piso estava congelado em 2014, e aí, em 2018, nós conseguimos aquele reajuste escalonado. Então, a Lei Ruth Brilhante, que a gente vai tratar hoje, ela, na verdade, hoje, amanhã, depois de amanhã, nesses próximos 4 dias, vai estar falando, na verdade, toda essa legislação que nós colocamos agora aqui na tela, a medida provisória, a Lei 11.350, a Lei 12.994, a Lei 13.342, a Lei 13.595 e a Lei 13.708. Nós vamos estar comentando sobre todas elas, certo? Agora, é importante a gente colocar para os nossos companheiros, Valda, algumas questões básicas para todo mundo entender que eu compreendo que não é todos que têm a mesma afinidade ao ler uma lei, às vezes confunde artigo com parágrafo, confunde inciso com a linha, às vezes não sabe muito bem o que é cada coisa. Mas nesse ponto, eu quero colocar aqui para todo mundo já ficar craque nisso. Artigo, enunciado inicial, enumerado em ordem cronológica e pode conter subdivisões em forma de parágrafos, incisos e alíneas. Caput. Tem muita gente que fala caput, a pronúncia correta é caput. O que é isso, doutora? É a expressão em latim, que significa cabeça do artigo. Então, às vezes, a gente está lendo o texto da lei e fala assim, o direito previsto no caput, né? Ou caput. O que é isso? É aquele início, enunciado do artigo, onde está lá artigo 2, artigo 3º, artigo 4º. Esse que é o caput, correto? Parágrafo. Olha só que bacana. Representado pelo sinal gráfico, essa cobrinha, como diz a Valda, a minha deputada, essa cobrinha aqui, doutora, esse símbolo que sempre será seguido de numeração ordinal até o 9º, e depois em numeração cardial. Ih, doutora, eu entendi não. Pois bem, coloquei aqui para você compreender. Ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º, aí vai até o 9º, parágrafo 9º. A partir do 10, você já não fala mais em ordem ordinal, aí é cardial, é parágrafo 10, parágrafo 11, parágrafo 12, só para você contextualizar. Então, nós só vamos falar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, até o 9º. A hora que vier o parágrafo 10, não é 10º, nem 11º, é 10, parágrafo 10, parágrafo 11, e assim por diante. Inciso. O que é o inciso? É a subdivisão do artigo ou do parágrafo, e sempre será representado por números romanos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, como a gente colocou aqui. E, por fim, a gente vai ter as alíneas. Alíneas é o quê? São subdivisão do artigo ou do parágrafo e sempre será representado por letras minúsculas. Letra A, letra B, letra C e assim por diante. Eu acho que, feito isso, nós já estamos prontos, já entendemos a hierarquia da lei, que nós vamos estudar, a Lei Ruth Brilhante. Nessa hierarquia, ela é a 4ª em matéria de importância. E já sabemos o que é um artigo, o que é um caput, o que é um parágrafo, um inciso, uma linha. E também já compreendemos que, quando falarmos nesta maratona de Lei Ruth Brilhante, vamos estar falando de toda a legislação que alterou a Lei 11.350, inclusive a questão da insalubridade, a questão do piso salarial, a questão do reajuste, tudo isso
vai estar contemplado dentro dessa maratona que nós vamos fazer. Bom, quero ir agora para o segundo bloco da nossa apresentação, que vamos, então, já fazer a leitura propriamente dita da Lei Ruth Brilhante. Vamos lá, todos preparados? Que vai ser agora o nosso desafio. Vamos lá. Artigo 1º da Lei Ruth Brilhante. As atividades de agentes comunitários de saúde, agente com base em endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta lei. O que isso significa? Que a Lei Ruth Brilhante, a Lei 11.350, ela regulamenta a Emenda Constitucional 51 e não autoriza em nenhum outro lugar regulamentação ou fixação de atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Qualquer outra forma de norma deverá partir daquilo que está escrito na Lei 11.350, por força do artigo 1º. Doutora, o que significa isso? Significa que a lei municipal que criou o cargo de agente comunitário de saúde, se for para exercer a função de agente comunitário de saúde, deverá seguir o que está escrito na Lei 11.350 por força do artigo 1º. Ela não pode inventar lá que o agente comunitário de saúde agora virou recepcionista e pôr no texto da lei. Por quê? Porque recepcionista não está entre as atribuições, entre as atividades estabelecidas na lei federal, porque é disso que se trata o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição, e esse parágrafo 5º, que diz que lei federal vai definir as atividades, esta lei é a Lei Ruth Brilhante, a Lei 11.350, e ela está dizendo exatamente isso no artigo 1º. E diz aí o artigo 2º da Lei Ruth Brilhante. O exercício das atividades de agente comunitário de saúde, de agente de combate às endemias, nos termos dessa lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. E está grifado aí. Na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgãos ou entidades de administração direta, autárquica ou fundacional. Pessoal, o que quer dizer este artigo? Veja só, ele exclui, ele é excludente, ele diz, você só trabalha no SUS. Então, se o gestor pedir para você entregar carnê do IPTU, cobrança lá do município para a sua comunidade, você está autorizado por lei a fazer isso? Não, não está. Como então, o IBGE agora, né, doutora? Vamos falar disso daqui a pouco, viu, dona deputada? Dona deputada. Vamos falar sobre isso. Então, IBGE, já que a Valda colocou, não está entre as atribuições da categoria, e isso está muito claro aqui pelo artigo 2º. Agora, é uma questão de saber fazer deste momento, que a ocasião faz o ladrão, então, este momento, você pode trabalhar fora das suas atividades, e aí é uma tratativa extra para você fazer aí com que ou haja um aumento aí, um recurso a mais para você, ou que se faça um processo de negociação de alguma pauta. Eu vou aqui citar os colegas lá de Amargosa, o município está perdendo recursos que o IBGE foi incipiente no processo de cadastramento e estão pedindo socorro para os agentes de saúde, porque ninguém conhece mais a comunidade que o agente de saúde. Mas aí você vai entender, é obrigação do agente de saúde? Não. Agente de saúde? Não. Você pode fazer? Pode. Fora do seu horário de trabalho, dentro daquelas condições que você se propõe a fazer. Mas aí você vai fazer para quê? Um município que não lhe paga insalubridade, um município que não te recebe, um município que não negocia, um município que te diz respeito. Ele está precisando entender que a gestão
ela não tem que ver o trabalhador como inimigo, ela tem que ver o trabalhador como um aliado. E nesse processo tem que ser de mão dupla, não é fazer do serviço público um instrumento de exploração da mão de obra das pessoas de forma voluntária e gratuita. Continuando aí no artigo 2º, pessoal, é essencial, parágrafo 1º. Bom, nós já aprendemos aí que esse símbolozinho aí, que, como diz a Valda, parece uma cobrinha, chama-se parágrafo, né, Valda? Então, parágrafo 1º, é essencial e obrigatória, olha que bacana, a presença de agentes comunitários de saúde na estratégia saúde da família e de agentes de combate às endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Redação dada pela Lei 13.708, 2018. Pessoal, quando se fala essencial e obrigatória a presença do agente comunitário de saúde, nós estamos aqui dando um remédio jurídico, olha só, para o SUS que levamos em 2016, quando quiseram extinguir a categoria dos ACS, substituindo os agentes por técnicos de enfermagem. A lei agora está dizendo o seguinte, olha, o município ele não pode fazer saúde da família sem agente comunitário de saúde. Ele não pode fazer vigilância epidemiológica e ambiental sem o agente, sem a presença do agente de combate às endemias. E esse parágrafo ele vai mais além. Ele vai mais além por quê? Porque ele diz, olha, cada um no seu quadrado. Então, não existe, e aqui eu quero ressaltar, principalmente aos nossos colegas que estão aí no campo do direito, defendendo as nossas associações e sindicatos, não existe pactuar, não existe aceitar a ideia da unificação das atribuições de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, principalmente pela vigência desde 2018 do parágrafo 1º, que está lá no artigo... Opa, pera aí que eu preciso parar um pouquinho essa mulher, senão ela vai me atropelar aqui. Doutora, tá bombando a nossa live, graças a Deus, parabéns a todos os CSAC do Brasil, nós passamos aí 500 pessoas, estamos chegando a 600 pessoas assistindo agora. A senhora toca nos assuntos, doutora, que nos interessa muito, e eu sei como que a senhora tá com o carro na trilha aí. Eu queria muito, eu sei que o pessoal não está te enxergando, está me vendo agora, mas queria muito que quando você fala, principalmente nesse ponto, porque é aquilo que a senhora lá no comecinho a senhora pontuou, que é sobre a PENAB, né? E aí, quando a senhora coloca alguns colegas do direito, mas não só do direito, alguns colegas sindicalistas, que muitas vezes estão fazendo algumas tratativas, estão aí fazendo política para que a gente possa realmente ter a emenda constitucional 120 sendo garantida nos municípios, como a senhora fala muito bem dessa pauta, e eu queria que a senhora reforçasse aonde que muitas vezes o pessoal se embasa para que realmente configure essa unificação, que juntamente com o contexto da história da lei, também tem esse contexto da unificação, da onde saiu esse dito cujo que tanto o ACE pode fazer o trabalho do ACS, como o ACS pode fazer o trabalho do ACE. E aí eu queria muito que você pontuasse para deixar bem claro a todos qual que é o artigo que vai dividir, vai nos dividir, não unificar. Unificar sempre é bom, mas nessa parte vai nos dividir, colocar cada um no seu quadrado. Ô, Jonathan, me permita, eu sei que eu vou tocar em assuntos aqui que vão ser feridas abertas. Eu quero pedir a vocês para que a gente faça esses questionamentos, inclusive você, Jonathan, você faz lá no finalzinho que eu tenho prazo para a gente entregar isso aqui. Mas é isso. De onde saiu essa ideia da unificação? Da cabeça de algum capeta por aí. Não é da legislação. Né? Então, quando você fala da PENAB, eu estou colocando aqui para vocês de forma muito clara e objetiva. A PENAB é uma portaria e ela não pode contrariar a lei federal. Então, não é a PENAB também, se for, está automaticamente revogado pelo texto da lei federal. Só revoga texto desta lei federal se for algum texto de lei complementar
de código ou de constituição. E a gente vai ter uma situação dessa que a gente vai mostrar para vocês aí no decorrer da nossa maratona. Mas não existe unificação, onde se estabelece isso no parágrafo 1º. É essencial e obrigatória a presença do agente comunitário de saúde na estratégia de saúde da família e de agentes de combate às endemias na estrutura da vigilância epidemiológica e ambiental. Então, não existe trazer o agente de combate às endemias para trabalhar dentro da estratégia de saúde da família e ele não mais pertencer à vigilância. A lei não autoriza isso mais. Ok? Se existe, não mais poderá existir, desde a vigência da Lei 13.708. Olha só o que nos traz parágrafo 2º do artigo 2º, Jonathan. Incumbe aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas nesta lei. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, meu povo, que a lei federal está dizendo que o primeiro a ser cobrado por tudo que está escrito na lei, nas suas atividades, é o agente comunitário de saúde ou o agente de combate às endemias. E diz mais, que você tem que desempenhar todas aquelas atividades com zelo e presteza. Essas atividades, o guardião dessas atividades, quem tem que sabê-las e guardá-las no estrito rigor da lei, segundo o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 11.350, da Lei Ruth Brilhante, é o próprio profissional, agente comunitário de saúde, agente de endemia. Sob pena, e aí aqui eu já faço um alerta aos colegas ACS e ACE, aos nossos colegas do direito, que uma vez provado desídia, uma vez provado o abandono dessas atividades por parte do trabalhador, ele pode sofrer um PAD, que eu gosto de falar a sigla, porque muita gente fala e os colegas ficam voando. O que é PAD, doutora? Processo Administrativo Disciplinar. E ali eu vou dar um exemplo para vocês. Em certo município, colega estava trabalhando de Uber no horário de trabalho. E, por infelicidade, ele atendeu uma corrida do secretário de saúde no horário de trabalho. Quer dizer, como que ele vai fazer prova de que trabalha com zelo e presteza nesta situação? Ele vai sofrer um PAD, basicamente, por não estar cumprindo aí o parágrafo 2º. O colega tem 2 anos que não visita a família de Dona Maria, lá na sua microárea. Isso cabe a ele fazer visita domiciliar periódica, e ele não fez prova disso, ou simplesmente falsificou a assinatura. É aqui no parágrafo 2º que vai estar fundamentado o pedido de processo administrativo disciplinar contra o agente de saúde. Mas, por outro lado, aí eu quero chamar a atenção das nossas lideranças sindicais, quero chamar a atenção dos nossos colegas aí do direito que atuam na defesa dos trabalhadores, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Por outro lado, está aí também a responsabilidade e a resposta que a gente, às vezes, deixa passar para uma situação que poderia ser resolvida com essa resposta. O gestor, vou dar um exemplo, exige que o agente de saúde, Valda, vá para a recepção do PSF, vai fazer uma escala, correto? E aí, ser recepcionista do PSF, da unidade de saúde, é atribuição do agente comunitário de saúde? Não, não é. Mas você vai brigar com a sua enfermeira, com o seu gestor, você não quer fazer. Você vai dizer, olha, eu até queria, mas eu estou proibido por lei de fazer essa atividade. Me ponha por escrito aí que eu tenho que descumprir a lei Ruth Brilhante no seu artigo 2º, parágrafo 2º, ponha por escrito e escreva aí e assina.
Aos nossos dirigentes sindicais, aos nossos colegas aí, advogados, operadores do direito, e você, gestor que está nos ouvindo, preste atenção. Se você fizer isso, você determinar por escrito que um agente de saúde descumpra a lei 11.350, você está incidindo em assédio moral contra esse trabalhador. E a prova cabal é a sua ordem por escrito e assinada. Então, o momento em que você passar por essa situação, não é um momento de você brigar, de você se expor, exija por escrito. Se ele não lhe der por escrito, toca a vida, porque você tem uma lei ao seu lado. Se ele lhe der por escrito, a providência ou se você não tiver uma associação, se você não tiver um sindicato, se você não tiver um advogado ali próximo de você, a providência, meus amigos, é ir direto na delegacia e registrar a ocorrência por assédio moral e no Ministério Público, leva a lei Ruth Brilhante e já faça já essa interpelação. É prova cabal de que, diante do artigo 2º, parágrafo 2º, determinar você fazer algo que não esteja dentro das suas atribuições, das suas atividades, expressamente contrariando isso, você está sofrendo um assédio moral. Gente, novidade quentíssima, foi aprovado no final do ano passado, aí o PL 1802, que está lá aguardando sanção até dia 20, chegou para o nosso presidente Lula, dia 2 de janeiro, o PL 1802, para a sua sanção. O que é que trata esse PL? Ele acrescenta o artigo 2A na Lei 11.350. Então, nós vamos ter mais uma lei, Valda, alterando a Lei 11.350 e mais um direito aí para a gente conquistar. O que é que diz essa lei que vai ser sancionada até dia 20, inclusive mandar aqui um abraço para o nosso companheiro Luiz Cláudio, está lá em Brasília hoje, e já anunciou que o presidente Lula deverá sancionar até dia 20 o PL 1802. A nossa deputada também já fez essa intermediação através do seu gabinete. Nós estamos chique, né, gente? Uma deputada, olha aí, fazendo também essa interlocução. E a nossa expectativa é que, de fato, a lei seja sancionada. O que é que diz essa lei? Ela acrescenta o artigo 2A, e vai ser exatamente aqui onde nós estamos fazendo a anotação, e diz o seguinte: os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, são considerados profissionais de saúde, com profissões regulamentadas para fins do disposto na linha C do inciso 16 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Agora vocês compreenderam a necessidade da gente fazer aquela introduçãozinha, falar o que é a linha, o que é inciso, o que é caput. Está aqui, galera. O que é a linha C? Aí eu coloquei o texto aqui, mas embaixo está assim, ó. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Valda, isso aqui significa muito para a categoria, principalmente para os companheiros que estão aí na condição, com certeza, de profissionais que vão acumular 2 profissões, técnico de enfermagem, enfermeiro e agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Desde que haja compatibilidade de carga horária, eles poderão ser servidores efetivos nos 2 empregos, nos 2 cargos. Então, vamos lá, um exemplo. Ele pode ser técnico de enfermagem de plantão na cidade de Valparaíso e ser agente de endemia no DF. E não vai haver nenhum impedimento legal, desde que ele trabalhe a carga horária de agente de endemia, às 8 horas, e tenha lá à sua disposição, por exemplo, um plantão de técnico de enfermagem de 20 horas por semana. Isso não há nenhuma incompatibilidade, ele poderá ser servidor do DF e poderá ser servidor de Valparaíso, Goiás, que são cidades vizinhas. De uma unidade federativa e outro de outro estado. Um é Distrito Federal e outro estado de Goiás. Então, a lei está autorizando isso.
Doutora, mas eu sou professor e a linha B do artigo 37 fala que eu posso acumular, se for técnico na área de saúde. Então, assim que você tiver o CBO de técnico em agente comunitário de saúde, você também poderá, olha aí, acumular cargo de professor de ACS ou de ACE nessas mesmas condições do agente que tenha atividade de agente e outro na área de saúde, e outra profissão na área de saúde. Era só aqui para a gente antecipar isso a vocês. Com certeza, então, daqui a alguns dias o prazo para o presidente Lula sancionar a lei que está lá aguardando sanção até dia 20, portanto, até sexta-feira. Eu imagino, então, que para sábado a gente já tenha, inclusive, o número da nossa lei já para a gente colocar aqui na nossa apresentação para vocês já atualizadíssimo, correto? Pessoal... Está fazendo justiça, né, doutora, aos agentes. Isso mesmo. Quantos colegas a gente, Valda, já tem segurado aí com mandado de segurança, ou tiveram que optar para serem demitidos, escolher entre ser uma coisa e ser outra. É muito importante e é salutar. E aqueles que estão nessa discussão aí, olha, agora é ir para a luta para poder recuperar o seu direito, ou se você está aí sendo chantageado, ameaçado nessa condição, é hora de você se libertar com a aprovação dessa lei. Fazendo aqui menção e agradecimento ao deputado Afonso Florencio, que é do Partido dos Trabalhadores da Bahia, ao doutor Yuri, que foi um dos autores dessa proposta, junto ao deputado Afonso Florencio, aí para a gente avançar com isso. Bom, terceiro bloco, já vamos, então, para a gente... Já estamos aqui já praticamente há mais ou menos 1 hora, Valda, tirando aí aquele período que a gente aguardou todo mundo, tem mais 20 minutinhos no máximo para a gente concluir aqui. A gente vai até onde der, amanhã a gente segue, para não ficar muito extenso aí para a gente. Terceiro bloco... Cansativo. Exato. Vamos falar do artigo 3º da Lei 11.350. Se você está gostando, se você está entendendo, se você tem alguma dúvida, não ficou claro, olha, pessoal, coloca aí no chat, faz os questionamentos que a Valda e o Jonathan estão de olho aí nos comentários. Deixa o seu comentário, que daqui a pouquinho a gente vai começar já a fazer o debate sobre isso, tá bom? Vamos lá. O artigo 3º, ele foi todo ele revisado pela Lei 13.595, Valda. E vamos acompanhar o que ele diz. O agente comunitário de saúde, e aqui eu quero fazer um parêntese para você colocar aí, guardar na sua cabeça. Tudo que se referir a atividades de agentes comunitários de saúde vai estar no artigo 3º. O artigo 3º, ele é extenso, ele tem 5 parágrafos, um monte de inciso e um monte de alínea. Nós vamos ter de tudo aqui nesse artigo 3º. Mas qual foi a ideia quando escrevemos a Lei Ruth Brilhante, a Lei 13.595? Não permitir que nenhuma atribuição, nenhuma atividade do agente comunitário de saúde ficasse de fora da lei, para que a gente tivesse um escudo, a palavra é essa, para evitar que os gestores usassem os agentes de saúde naquilo que ele bem entendesse. Hoje, o agente comunitário de saúde que tiver a Lei 11.350 na mão, ele tem um escudo. Ele tem ali uma lei que vai garantir, você exerce essas e essas e essas atividades. Muito pouco ficou de fora. O que ficou de fora? A regulamentação das suas atividades. Né? Basicamente isso que a PENAB pode fazer, regulamentar como ele vai exercer aquela atividade, aonde ele vai exercer aquela atividade, nos limites da lei. A PENAB não pode, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de dizer lá que o agente comunitário de saúde faz curativo. Você vai ler junto comigo aqui o artigo 3º, de cabo a rabo, e não vai estar escrito em canto nenhum que o agente comunitário de saúde faça curativo. Nem que seja simples, não faz. A lei não autoriza, portanto, a PENAB não pode
ser mais ampla do que a própria lei federal, porque a PENAB está lá na hierarquia, lá embaixo, e a lei 11.350 é abaixo dela, todas as outras regras devem observar o texto da lei 11.350. Vamos lá? O caput do artigo 3º diz o quê? O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da educação popular em saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, que normatizam a saúde preventiva e atenção básica em saúde, com um objetivo, e aí está em negrito, tudo isso você faz com um objetivo, e esse objetivo está aqui na lei, de ampliar o acesso da comunidade assistida, quer dizer, a comunidade que você visita, que você cuida. Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Gente, fazer saúde, qual é o entendimento aqui deste artigo? Que fazer saúde preventiva, ela não pode estar restrita ao tema saúde. Quem faz saúde preventiva, Valda, ele vai se importar se a criança está fora da escola, se ele está na rua, abandonado. Ele vai se importar se tem violência doméstica, se tem abandono do idoso, se tem maus tratos da criança. Então, tudo isso alcança o que a gente fala de saúde preventiva, de promoção da saúde. Porque nós vamos... Ali é o gatilho para um processo de saúde mental, é o gatilho para uma desnutrição, é o gatilho para problemas relacionados à questão de alimentação. Então, tudo isso faz parte do contexto da saúde preventiva. E aí, lembrando que saúde preventiva é você educar, dentro do que a gente fala de referencial de educação popular em saúde, educar. Educar é o quê? Construir novos hábitos. Acho que o grande desafio dos agentes comunitários de saúde é esse. É você, através da sua visita domiciliar rotineira, você construir novos hábitos que vão ao encontro da promoção da saúde. O indivíduo ele se cuidar. Esse autocuidado ele tem que ser orientado. E essa orientação ela parte necessariamente do agente comunitário de saúde dentro da sua microárea, dentro da sua comunidade, das pessoas que ele assiste. Bom, o artigo 3º, parágrafo 1º, traz para a gente o conceito de educação popular em saúde. É a primeira vez que uma lei fala disso, viu, Valdo? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, entende-se por educação popular em saúde as práticas político-pedagógicas. Político, relação, pedagógico, de educação, de trato, de troca de experiências, que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva a partir do diagnóstico sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos, e a valorização dos saberes populares com vistas à ampliação da participação popular no SUS, e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários do SUS. Valda, não existe profissional com maior qualificação do que o agente comunitário de saúde para se colocar em prática a educação popular em saúde. Esse profissional de saúde, vou fazer aqui, aí eu quero fazer essa observação importantíssima para os nossos colegas do direito,
Isso é a base da criação da existência do agente comunitário de saúde. É o que a gente chama de vínculo com o território, Valda. A partir do momento que você tem vínculo com o território, você tem o saber da experiência cultural, da experiência social daquela comunidade. E quando a gente fala o agente comunitário de saúde é o elo da comunidade com o SUS, é porque o SUS, os outros profissionais, trazem a experiência científica, a técnica, o saber que você aprende na escola, na união, saber do território. Quem é doutor nisso? O agente comunitário de saúde. Por isso que o agente comunitário de saúde, ele é o que eu gosto de colocar, ele é o tradutor, ele é quem traduz as experiências do povo para o SUS e as necessidades do SUS para o povo. Ele faz esse conceito de educação popular em saúde. Portanto, se nós vamos qualificar o agente comunitário de saúde, não podemos perder, em hipótese nenhuma, o que é educação popular em saúde. Não basta introduzir questões técnicas. É importante reconhecer que o agente comunitário de saúde, vinculado ao seu território, ele é doutor nisso. Ninguém mais conhece da sua comunidade do que o agente comunitário de saúde. Gente, eu estou achando que nós não vamos conseguir passar para o item, o parágrafo 2º. Eu acho que deixo para amanhã, que aí, a partir de amanhã, a gente já vai para as atividades propriamente ditas, Jonathan e Valda, dos agentes comunitários de saúde, viu? Eu vou deixar, então, tem um parágrafo 2º, e aí deixa o 4º bloco, posso falar do parágrafo 2º e a gente para por aqui? Ou a gente deixa o parágrafo 2º para amanhã? Eu tenho uns questionamentos do pessoal aqui. Pronto, então amanhã a gente começa mais no horário e já não vai precisar falar mais sobre as questões de introdução e etc. A gente já começa do parágrafo 2º do artigo 3º, amanhã às 19 horas. Agora, então, vamos para os questionamentos da categoria. Jonathan, estou à disposição. Doutor, eu tenho um questionamento aqui de um colega de Rio Brilhante, ela é conselheira municipal de saúde, e ela vai dizer assim: Dona Maria, um abraço aí, pessoal do meu estado participando do Mato Grosso do Sul. Doutora, ela participa do Fórum do Trabalhador, tá? Ela é agente comunitária de saúde, e muitas vezes ela falou assim que ela estava acompanhando, estava parabenizando, mas muitas vezes os conselhos municipais de saúde não conhecem as atribuições dos agentes e tudo que essas leis, todos os artigos que a senhora vem explicando. E aí ela reitera sobre essa questão da PENAB, do porquê que muitas vezes quando o agente, que a senhora falou do vínculo com a comunidade, às vezes ele é jogado na recepção, às vezes ele faz esse serviço de auxiliar de enfermagem, e aí quando chega lá para eles lá no Conselho Municipal de Saúde, às vezes eles recebem somente como denúncia, não tem essa situação realmente que o município ele não seguiu uma lei. E aí, como proceder diante disso, doutor? Que muitas vezes tem município que não tem o sindicato, que não tem a associação. Então, ele às vezes leva essa dificuldade de que a lei não está sendo seguida pelo município ao conselho, e chega no conselho e são só ouvintes. Como é que eles podem proceder diante, lá no Conselho Municipal de Saúde? A senhora tem alguma sugestão para eles? Jonathan, eu queria que você fosse mais objetivo para a gente aproveitar mais gente. Nós estamos só com o celular. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Vamos tentar ser mais objetivo, mas a ideia é a seguinte. Primeiro, pede o pessoal do conselho para assistir a nossa live, a nossa maratona. Sugira a eles, manda lá no link do WhatsApp do Conselho de Saúde para eles estarem aqui junto com a gente. Segundo, você, agente, primeiro, quem tem que saber das suas atribuições é o agente de saúde. Não dá para ele ficar tutibiando.
Então, ele tem que ter a lei Ruth Brilhante no seu celular, tem que ter na pasta, para fazer o enfrentamento dessa discussão. A questão do território, a lei Ruth Brilhante, no artigo 3º, a partir de amanhã, vocês vão verificar a todo instante que a própria lei, ela obriga você a trabalhar na área geográfica sua. E isso vai estar escrito lá. E mais para frente, a lei ainda vai dizer, olha, você está proibido de trabalhar fora dessa área. Então, o que vai fazer? O que você tem que fazer é exatamente isso que eu disse desde o início. Você tem a responsabilidade de exercer as atividades conforme a legislação. Quem faz essa primeira defesa é o próprio agente de saúde. Vai fazer da seguinte forma: eu não tenho juiz, eu não tenho associação, eu não tenho advogado, eu não tenho sindicato. Solicite por escrito. Tem a lei, mostre. Olha, aqui, ó, a minha responsabilidade na lei é essa. Você está me mandando fazer fora do que está escrito aqui, eu quero que você passe por escrito. Doutora, me dá uma parte aí. Sim, Valda. O pessoal de Betim veio com uma questão bastante séria. Disse que o prefeito criou uma lei, colocando dentro dessa lei para eles fazerem atendimento na unidade de saúde. Na verdade, ele acrescentou a lei Ruth Brilhante, doutora. Pronto, vamos lá. Aí, volto a dizer que as atribuições dos agentes comunitários de saúde estão restritas à Lei 11.350, por força do artigo 1º. Então, esta lei que amplia as atribuições do agente comunitário de saúde dentro da unidade de saúde, a lei Ruth Brilhante diz que o agente de saúde faz o trabalho nas visitas domiciliares, casa a casa, de forma rotineira. Nós vamos colocar aí no artigo 3º, todo instante isso. Nessas condições, a princípio pode ser questionada a lei municipal, porque ela extrapola texto constitucional que apenas lei federal pode criar atribuição e atividade para os agentes comunitários de saúde. Lei local, lei municipal, está vedada de fazer isso. Jonathan, mais algum? Doutora, a senhora entendeu? Eu entendi. E o pessoal de Betim, acho que também. Entendi. O prefeito acrescentou essa atribuição na lei do piso. Pois é, Valdo, eu estou entendendo. Eu queria sugerir para sábado a gente fazer uma repescagem disso tudo, mas a resposta é essa, que eu vou lhe dar. Ela está inconstitucional, é ilegal, porque lei local não pode aumentar ou criar novas atribuições que não estejam previstas na lei Ruth Brilhante, ponto. Ok? O que eu tenho que fazer? Entrar com ação pedindo a inconstitucionalidade dessa lei local, no que diz respeito a esta atribuição nova. Mais alguma informação, gente? Mais algum questionamento? Doutora, o pessoal estava perguntando aqui sobre a questão do curso técnico. A senhora frisou muito bem na questão da importância do agente no seu território, fazer suas atividades e tal. E aí a preocupação deles, se a senhora tem alguma observação sobre o curso técnico, porque a senhora falou assim que o profissional ACSC, ele pode fazer algum procedimento na presença de um profissional graduado? E aí vou falar sobre curso técnico. Todo mundo que está questionando, assista amanhã. Eu acredito que amanhã a gente não consegue chegar nele, porque é o artigo 5º. Só depois de amanhã que eu vou conseguir chegar propriamente no curso técnico que vai estar sendo previsto lá no artigo 5º da Lei 11.350. Mas amanhã eu começo a falar sobre as atividades dos agentes comunitários de saúde. Elas são divididas em atividades precípuas, que são principais, prioritárias, as atividades típicas, as atividades que estão supervisionadas e as atividades compartilhadas. Nessas atividades, parágrafo por parágrafo, a gente vai falar um pouco que vocês vão compreendendo o que está certo e o que está errado dentro dessas orientações do curso técnico que vocês estão recebendo. Mas o curso técnico, propriamente dito, vai ser pauta na hora que a gente estiver falando do artigo 5º da Lei 11.350.
Ok. Mais alguma? A Annelise, do Rio de Janeiro, ela faz um questionamento assim, vou resumir o que ela mandou, que estou mandando o texto, tá? Quando eu falo um Minutinho, pouco viu? longo, Um ela vai minutinho, dizer vai assim, lá. resumindo, a lei, ela defende a categoria ACSC, mas se o prefeito do município, ele contratar uma pessoa, um profissional para executar o serviço do ACSC, como proceder mediante a isso? Porque agora, com a estrutura do novo piso, né? Então, muitos Já prefeitos querem entendi. achar... Bora lá. É isso. Já entendi. Vamos ser resumidos para nós ganharmos tempo. O prefeito está dando uma de Joãozinho sem braço, faz um contrato temporário para serviços gerais e coloca aquela pessoa dos serviços gerais para trabalhar lá na área descoberta como agente comunitário de saúde. Ele é agente comunitário de saúde? Não. Por quê? Porque quem é agente comunitário de saúde é aquele que fez seleção pública, que reside na área desde a data da publicação do edital e que fez aquela seleção com um curso de 40 horas, passou, está vinculado ao Sistema Único de Saúde. Artigo 6º, inciso 1 da lei Ruth Brilhante, eu só estou dando um spoiler rapidinho, que isso não estava na nossa pauta, mas vamos lá. O que ele pode fazer? Olha, pessoal, denunciar, porque isso é exercício irregular da profissão. Ele não pode, primeiro, ele não pode contratar temporariamente, está vedado, a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho, o 4º dia, nós vamos falar sobre isso, é artigo 16 da lei 11.350, está vedado, contrato temporário, e essa contratação, ela é espúria, então ela improba, o que é isso? Ela desvincula ou ela distorce a lei, a legislação. E isso, deixar de cumprir lei, é ato de improbidade administrativa. Isso cabe, então, denúncia nos tribunais de contas, no Ministério Público, e pode ser que o município, que o prefeito tenha que devolver o recurso, inclusive para a União, se ele tiver a ousadia de cadastrar essa pessoa no CNES. Cinéis, como alguns falam, ok? Por quê? Porque e o FENARES agora, doutora, vai tomar a posição de estar denunciando os municípios que estão fazendo isso. Perfeito, deputada. Já só para avisar que na Bahia, a minha deputada vai estar conosco lá no Tribunal de Contas, fazendo oficialmente essas denúncias lá, né, Valda? Se Deus quiser. É o processo político tomando frente para que a gente ocupe todos os espaços. Jonathan, 20h32. Eu acho que, para não espichar, a gente deixa para amanhã. Jonathan, tá. Por favor, não, mas primeiro preciso... sobre material, doutora. Estou perguntando se esses slides a senhora vai disponibilizar, se esse material tem como ser baixado aí por Word para poder estar imprimindo, e tem muitas pessoas já querendo levar para o seu supervisor, para o seu enfermeiro, para o seu secretário, tudo amanhã. Então, assim, explicar novamente como é que vai ser, que teve muita pessoa que chegou mais do meio da live para frente. Então, nós iniciamos a live com 300 pessoas, nós estamos batendo 650. Então, dizer a cada um que está aqui presente, parabéns por estar aqui nesse momento de aprendizado e conhecimento com a doutora Elaine, presidente Bora, Valda. Jonathan! E falar para vocês o seguinte, a maratona dura 4 dias, iniciando hoje. Você vai, daqui a pouco, vai perceber que nas redes do FENARES e também pelo WhatsApp, a doutora apareceu aí agora, que ela estava desaparecida, que nós iremos mandar um link do formulário Google, né? Me corrija se eu estiver errado, doutora. Você vai entrar... Isso é coisa de Claudinha, não sei também não. Ela vai chegar aí para vocês. Vai chegar para vocês aí a atividade de hoje, que vai ser... E tem um questionário, viu? Perguntas e respostas. Tem que preencher lá bonitinho. Outra coisa, segue o FENARES, vai lá no Facebook e segue, porque também é condição para você estar sendo cadastrado para receber o nosso certificado e o nosso material. Isso. Então, sobre o material que a doutora Elaine falou hoje, sobre a questão da lei brifada, certinho, com os comentários ali, o pulo do gato que a doutora sempre fala, você vai receber no seu e-mail. E como é que você vai mandar o e-mail para nós? Quando a gente publicar aqui esse link do formulário, você tem que preencher corretamente o seu nome, porque o certificado vai sair com o nome que você colocar lá no formulário. Tá? E o e-mail, certinho. E o e-mail, tá? Então, a gente vai estar mandando isso tudo por e-mail. Jonathan, não... isso aí, Jonathan.
Isso. Todos os dias vai ter esse e-mail, com essas perguntas, tá? Então é muito interessante você participar e no final de tudo você vai receber um certificado, né, Valda? Do Instituto Ruth Brilhante. É isso mesmo. Então, assim, é uma iniciativa do FENARAS, elas querem terminar porque querem terminar, mas eu tenho que dar esse recado, porque agora nós estamos com 640 Não, é que pessoas eu aqui. também preciso mandar um recado aqui. Olha, tá aí o nosso João de Dourados assistindo, nos acompanhando, o Marcão nos acompanhando, a vereadora Lurdinha da Cabaceira Retada. E amanhã tem que dobrar, viu, Valda? Amanhã dobra. O pessoal que não veio hoje, assista lá, vai estar aqui no Facebook. E amanhã, segunda parte, maratona, gente. É assim, tem que ser seguido, e vamos terminar isso aí. Se Deus quiser, sabe? Se a Valda e o Jonathan deixar parar de falar demais, porque quem tem que falar aqui sou eu. Meu Deus, eu Tá pronto, a gente faz nada, gente. Não A é, Jonathan tá. que fala demais, eu não falo nada, boquinha calada aqui, ó. Ó, Gente, então, até amanhã, às 19 horas, aqui no Facebook do FENARAS. Compartilha. E amanhã, começar mais cedo, não perde. Às 19 horas, a gente começa mais cedo e termina no horário certinho. Jonathan, um beijo, muito obrigada. Tá muito massa. Fiquem Estou com até mais Deus. aliviada, mas olha, até perdi o nervoso. Amanhã eu começo melhor, porque eu tava só uma pilha de nervo. tá joia. Até amanhã, pessoal. Maratona FENARAS, hein? Lei Ruth Brilhante. Deputada, eu tô com saudade. Um beijo. Ah, um beijo. gente, avisa... Pera, não termina não. Deixa eu falar com o nosso povo uma coisa importantíssima. Gente, nós estamos também falando com a doutora que logo pode deixar a gente. Ela vai assumir o cargo de deputada federal, está quase na boca do Vamos forno. embora. É Valda Sainz. Não faz mais não, que a gente Calma, vai adorar. Calma, sem expectativa. Um beijo no coração de todo mundo. Até amanhã. Beijão. Ó, Como é que calma. é bom? Força e fé, gente. A luta que nos une. Bora. Até amanhã. Opa, bora!